Como eu fui de médico plantonista cansado, que dava mais de 120 horas de plantão, sem tempo para minha família, sem qualidade de vida, sem tempo para fazer atividade física e para literalmente nada para conseguir me tornar um médico mentor de outros médicos, palestrante e alcançar o faturamento de 1 milhão por mês. Se você é médico e também busca ter mais qualidade de vida, ter um consultório particular, mas se vê preso nos plantões, nos convênios, em uma qualidade de vida que você sabe que não é a melhor que você poderia ter, esse vídeo é para você. Eu vou te documentar todos os erros que eu cometi no caminho, nessa jornada de altos e baixos para conseguir chegar onde eu tô hoje. E eu tenho certeza que esse vídeo vai te salvar 1 a 2 anos, no mínimo, de frustração e erros que eu cometi, que você não vai cometer. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Vinícius Valença, sou médico, pós-graduado em nutrologia pela USP, presidente da primeira Associação Brasileira de Medicina do Estilo de Vida e já mentorei mais de 1.000 médicos a também terem o consultório particular. E vou te mostrar numa apresentação aqui que, na verdade, a minha história ela não deve ser muito diferente da sua. Eu me formei ali próximo à pandemia, na época do Covid, e eu comecei a trabalhar rapidamente em plantões. Eu lembro até hoje, primeira vez que eu fui dar um plantão, não tinha médicos para se atuar nas UTIs. Estava lotado de pacientes muito graves, e aí um dos diretores do hospital ligou para mim e falou: Vinícius, eu vi que você se formou agora, inclusive sua formatura foi adiante, né, 1 a 2 meses, e eu preciso que você me ajude aqui no hospital a dar plantão de UTI. E eu lembro de ter morrido de medo, porque eu não tinha experiência com TI, eu tava numa situação que eu tinha acabado de me formar, e eu tava muito inseguro, né, sobre como atuar com esses pacientes, eu tava morrendo de medo. Eu lembro até hoje, eu tava na sala de casa, tava morando com meus pais ainda, e meu pai me viu assim no telefone, ele andando pro lado e pro outro. Eu tava tudo ansioso, né, será que eu vou pra esse plantão, será que eu não vou? E aí eu falei pra esse médico, eu falei, ó, eu quero fazer esse plantão, eu quero começar a trabalhar, eu quero começar a me dedicar, mas eu tô com muito medo. Eu não sei atuar com esse paciente, não tenho segurança. Ele falou, ó, pode vir que eu vou te ajudar. E depois eu vou falar pra você como o fato de esse médico mais experiente ter me ajudado a dar meus primeiros plantões virou uma chave pra mim que depois eu comecei a ajudar outros médicos a também começar o consultório. E aí eu comecei, dei a cara a tapa, fui dar esses primeiros plantões, muito inseguro, mas esse médico tava me ajudando, esse cara mais experiente, que inclusive era um intensivista. E eu vou te falar que um pouquinho antes disso, voltando um pouquinho no passado, você pode me ver aqui na câmera, no YouTube, talvez tenha visto meus conteúdos no Instagram, talvez tenha visto que eu tenho alguns seguidores, mas a realidade é que eu nunca fui o cara do holofote. Sempre fui o cara do bastidor, sempre fui o cara que tava ali estudando, aquele nerdzinho na escola que ficava sentando mais na frente. Passei de primeiro do vestibular de medicina. Isso aqui sou eu, estudando. Quando eu passei no vestibular, aqui acho que foi perto da prova do Enem na época. E eu sempre fui aquele nerd da escola, porque tem muitos colegas que querem começar o consultório, querem começar, às vezes, produzir conteúdo nas redes sociais, mas tem muita vergonha e se acham introvertidos. E eu sei como é, porque eu era essa pessoa antigamente. E é tudo questão de treino, é tudo questão de repetição e treino pra você ficar cada vez mais confortável. Mesma coisa de falar em público. Se você começa a falar em público, você vai começar, aos poucos, a se sentir mais confortável com isso. E produzir conteúdo é a mesma coisa. Então eu trago esse background pra você saber que não é da noite pro dia. E até na faculdade, eu era aquele cara que ficava estudando, né? Eu tinha até um crânio em casa, pra você ter noção, que na época, a minha madrinha, que é a pessoa que tá 1 ano na sua frente na faculdade, né? Ou 6 meses, ela dá pra você os materiais pra você estudar. Ela me deu um crânio pra eu estudar. Então pra você ter noção de como era aquele cara estranho da faculdade que ficava estudando. Isso desde o colégio, na verdade, né? E aí, na verdade, eu me formei em medicina sem saber o que eu queria fazer. Eu me formei, na verdade, sem fazer a menor ideia do que eu ia fazer. Porque algumas pessoas me falavam pra fazer residência, outras pessoas me falavam pra fazer pós-graduação, outras pessoas me falavam pra dar plantão por 10 anos, juntar dinheiro e depois me aposentar. E eu não fazia a mínima ideia do que fazer. E eu lembro até hoje que eu comecei até a fazer curso pra fazer prova de residência. Só que toda vez que eu ia pra esse curso, eu não sentia que era aquilo que eu queria. Eu ia pra esse curso, não me sentia bem, eu tava ali estudando as aulas, né, pra fazer prova de residência, mas eu falei, por que eu tô com esse desconforto? Por que eu tô com essa intuição me falando que não é isso que eu quero? E aí, sempre que você tem um sentimento assim, na minha visão, você deve sempre se investigar. Parar, ficar sozinho um tempo e pensar. Por que eu tô sentindo isso? O que é que tá acontecendo? Será que a minha própria intuição me falando que não é isso que eu quero? E eu comecei a investigar, me perguntar o que eu realmente queria, me perguntar como eu me via daqui a 5, 10 anos. E eu identifiquei que pra mim, naquele momento, não era o que eu queria. Eu não queria fazer uma residência. Eu não queria passar 3, 4, 5 anos ganhando uma bolsa muito baixa para fazer algo que muitas vezes não é o que vai otimizar o aprendizado, porque aqui eu já escutei falar muito de residências que realmente não trazem aprendizado, trazem muito mais tocação de serviço e aquelas burocracias que a gente sabe que não levam a aprendizado. Você vira mais um funcionário ali, barato pro serviço. E eu me perguntei, pô, eu quero passar 3, 4, 5 anos fazendo isso só se tivesse algo que realmente valesse a pena. E eu tenho certeza que para vários colegas médicos isso vale a pena, porque o colega é apaixonado por cirurgia. Então ele quer passar 2, 3 anos ali sofrendo um pouquinho, porque não ganha tanto realmente e o aprendizado é limitado muitas vezes em muitos serviços, né? Não são todos, mas em muitos. Mas esse colega adora a cirurgia, adora a dermatologia, adora a endocrinologia,
Então, mais poder pra essa pessoa. Vai em frente e faz isso. Mas não era o meu caso. Eu não queria fazer isso porque não tinha nada que eu realmente amava muito. Eu precisava testar ainda. Porque eu até vi, inclusive, muitos colegas que começavam uma residência, aí, não gostei dessa não. Fazia prova de novo. Aí fazia outra residência. Também não gostei dessa não. E o cara passou 10 anos e não terminou uma residência ainda porque ele não parou um dia pra decidir o que ele quer da vida dele. E aí, eu decidi ir pelo caminho da pós-graduação, e foi depois de ter dado plantões por muito tempo, na verdade. E a partir de 2020, que foi a pandemia, como eu falei, eu comecei a dar plantões incontáveis, como eu falei, dei centenas de plantões, inicialmente em UPA, depois em UTI, e eu cheguei a dar, como eu falei, né, 120 horas por semana. Isso aqui é uma foto da vida real, né, aqui tomando um lanche bem saudável, né, guaraná com macarrão aqui no meio do plantão. Quem dá plantão sabe que o lanche geralmente não é dos mais saudáveis, a equipe geralmente pede. E aí, essa aqui era a minha rotina. Tudo que tá pintado aqui, nesse quadro, que era a minha rotina, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu estava em um hospital. Cada cor era um hospital diferente. Então aqui era um hospital, azul, amarelo era outro hospital, branco era o meu tempo livre, né? Que eu tinha aqui só uma noite livre. E quando tá pintado assim à noite é porque eu dormia no hospital. Então, literalmente, né? Eu tinha um quartinho lá que eu dormia. Então eu dormia lá 6 vezes por semana. E era uma rotina exaustiva. Eu sabia que aquilo ia começar a me consumir por dentro e me deixar muito estressado. Nessa época eu me sentia muito ansioso. Eu não conseguia dormir direito porque eu dormia já ansioso pra se um paciente chegar e o que é que eu tinha que fazer. E a minha rotina era totalmente exaustiva. Eu pegava no sono aqui no meio da beliche, no hospital, bem estranho mesmo. Aniversários eram todos em plantão de UTI. Então aqui foi um dos meus aniversários que o pessoal levou um bolinho pra mim. E aqui foi, por exemplo, no Dia das Mães, que a minha mãe foi levar meu almoço lá, que eu não passei com ela, né? Sou bem próximo da minha mãe. E aí, nesse dia aqui, ela levou o almoço porque eu não podia estar com ela, porque eu tava ali na UTI, dando plantão, literalmente. Então, minha rotina era exaustiva, eu não tinha tempo pra minha família, não tinha tempo pra basicamente fazer nada. Só que chegou um momento, e um dia, na verdade, fatídico, em que eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Que foi um dia em que eu tava em um dos plantões, de um plantão que tinha 10 pacientes muito graves, então tinham 8 ou 9 pacientes entubados, né? Que eram pacientes mais graves ainda. E nesse dia, por algum motivo, eu não poderia ficar no quarto. Eu não lembro exatamente qual era o motivo. O quarto não estava em manutenção, algo do tipo. E eu não tinha onde dormir. Então, ou eu ficava acordado a noite toda, ou eu procuraria uma das macas lá, de uma outra UTI lá que estava vazias, e eu dormia lá. E eu estava muito cansado, eu dormi nessa maca. Isso aqui sou eu, uma foto minha, dormindo nessa maca aqui, que literalmente era um lugar em que vários pacientes tinham ficado internados. Pacientes graves, pacientes que estavam com infecção bacteriana às vezes. E eu estava aqui todo paramentado, mas eu me vi nessa situação e eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero ficar me submetendo a uma situação como essa. E não foi por falta de querer ajudar, porque eu ajudei muitos pacientes. Mas foi porque eu não queria uma condição de trabalho que não me deixava feliz. Eu acredito que não é sobre você só ter uma missão, né? Porque algumas pessoas falam, minha missão é ajudar as pessoas e tal. Tudo bem, mas a sua missão, ela também tem que te satisfazer. Porque se você só viver pros outros e você não viver pra você mesmo, você vai se frustrar e você vai desistir. Então, a sua missão, ela tem que dar uma qualidade de vida e tem que dar pra você também uma forma de ajudar outras pessoas de uma forma que os dois ganhem. Então, hoje no consultório, por exemplo, eu consigo atender de uma forma que é confortável pra mim e consigo ajudar as pessoas, que é muito melhor. Então, nessa época aqui, nesse dia do chega, eu lembro até hoje, cheguei em casa e eu falei, não, hoje, a partir de hoje, eu vou fazer alguma coisa pra mudar a situação. E aí comecei eu a estudar, tentar sair daquela rotina, né? Comecei a, inclusive, levar o computador pro hospital, pra quando eu tivesse algum intervalo, né? Nessa época aqui eu também consegui um plantão um pouco mais leve, que era o plantão de enfermaria, em que eu tinha outro colega que eu fazia rodízio com ele. Então ele tava lá na enfermaria e eu podia descansar no momento que ele tava lá. E aí, nos momentos que eu tava descansando, eu levei meu computador, eu fazia uma cortininha aqui, ó. Você vê, isso aqui é uma beliche e tem um lençol aqui, eu fazia tipo uma cortina pra poder focar. E eu ficava ali assistindo aulas sobre como começar consultório, sobre como atender os pacientes com segurança, sobre como captar pacientes, sobre o que é que eu precisava fazer, porque eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo. Eu não sabia nada do que eu sei hoje, né? E aí eu fiz vários e vários cursos. Eu tava tão desesperado que eu saí fazendo literalmente tudo. Fiz pós-graduação, fiz curso online, eu fiz cursos fora do país, no exterior também, né? Eu lembro que um dos primeiros investimentos que eu fiz foi bem arriscado, não sei se eu recomendaria fazer isso, mas foi um sinal de que eu tava realmente precisando fazer alguma coisa. Eu me deparei com uma mentoria online que custava cerca de 60 mil reais. Era em dólar o valor. E eu não tinha esse dinheiro. E aí eu queria investir nessa mentoria, porque eu sabia que era uma mentoria que ia me ajudar na parte de empreendedorismo, na parte de captar pacientes, de como abrir consultório. E aí eu lembro até hoje que eu não tinha dinheiro pra fazer, mas eu podia pedir emprestado. Pedi emprestado pro meu pai, né? Eu peguei o cartão dele. Na época eu até falei pra ele que era um valor menor, pra poder ele deixar eu fazer. Aí depois chegou a conta no cartão, né? Ele ficou com muita raiva de mim nesse dia. Mas eu apostei em mim. Eu sabia que se eu fizesse um investimento mais alto do que eu poderia arcar, seriam, sei lá, uns 3, 4 meses de plantão aí todo dia, mas eu sabia que era o começo
de algo que poderia me sustentar pro resto da vida. E aí eu fiz esse investimento, eu me arrisquei, e eu posso dizer que foi uma das melhores decisões que eu já tomei. Porque tem muito colega também que sabe que precisa mudar de situação e fica falando, mas eu não tenho investimento, não tenho dinheiro pra fazer isso agora, não tenho tempo. E enquanto você se der desculpas, porque não existe não ter dinheiro, não existe não ter tempo. É questão de priorização. Não existe nenhum médico que é tão quebrado ao ponto de não poder investir em si mesmo. Não tem como, porque hoje em dia, pelo menos, né, na época desse vídeo aqui, ainda existe trabalho para basicamente todos os médicos. A depender da região, tá cada vez mais difícil, mas lembre disso. Se você sempre tá falando para você mesmo que mais para frente eu vou começar, deixa chegar no momento perfeito, deixa eu guardar mais dinheiro, deixa eu pensar no momento em que eu vou estar financeiramente perfeito para começar. Você vai passar anos procrastinando. Eu já vi vários colegas passando por isso. Então, acredito que eu nunca fui o melhor, o mais inteligente, o mais esperto, mas eu sempre fui um dos mais rápidos. Então, quando eu tomava uma decisão, eu sempre rapidamente implementava aquilo que eu estava me propondo a fazer. E eu tomei essa decisão, entrei nesse curso e comecei a me dedicar 100%. Então, se eu dava 120 horas de plantão, eu comecei a fazer agora mais que isso, porque até no momento que eu não estava de plantão, eu estava estudando. E aí eu fiz pós-graduações, curso online e tentei começar os atendimentos também. Só que no começo eu ainda fiquei um pouco inseguro, porque muitas das pós-graduações e cursos não tinham um viés prático. Era coisa muito teórica. Eu fiz pós-graduação, aí lá tinha aula sobre nutrição em recém-nascidos, lá tinha aula sobre fisiologia do complexo B, um monte de coisa lá, bioquímica, que eu não ia usar na prática. E aí eu patinei muito nessa época. Patinei muito, fiz curso de diferentes pessoas, de diferentes mentores, e eu percebi que era uma coisa de cada lado. E isso me gerou um gasto de tempo desnecessário. Nessa época, acredite se quiser, eu já tinha um pouco de uma visão de que um dia eu queria também ajudar outros colegas. Porque eu sabia que era um processo difícil e existia até um gap no mercado, né? Porque se eu não estava conseguindo, se eu estava demorando, se eu estava ali me esforçando e me frustrando, é porque não existia uma solução definitiva para aquele problema. E aí eu pensei, se esse negócio der certo, se eu conseguir começar meu consultório, se eu conseguir ter uma clínica, um instituto, eu vou dar um jeito, fazer de alguma forma, para ajudar outros colegas também, por meio de mentorias, cursos. Eu já tinha esse pensamento na época, né? Apesar de não ter nenhum resultado ainda. Mas eu tinha a visão e eu acreditava em mim. Eu acho que uma das principais coisas que você, como médico, tem que fazer é você acreditar em você. Se você acredita em você, e eu sei que é muito mais fácil falar do que fazer isso, né? Você vai muito longe. Vinícius, como é que eu faço para acreditar em mim? Através de pequenas vitórias. Através de cumprir suas próprias promessas. Então, quando eu investi em mim, eu tô sinalizando para mim mesmo que eu acredito em mim. E quando você vai, aos pouquinhos, fazendo isso por muitas e muitas vezes, você vai cada vez mais confiando em você e vai cada vez mais tendo resultado. O que gera um ciclo positivo de confiança e de resultado para você. E aí eu comecei a atender, né, nesse coworking aqui. Isso aqui sou eu, com a minha bioimpedância aqui na minha mão, andando pelo um shopping aqui na cidade de Recife. E aí tava eu de estetoscópio andando pelo shopping, né, com essa gravata emprestada do meu pai, de bata, bem estranho, né? Mas eu não sabia o que eu tava fazendo. Então eu caminhava de bata assim pelo shopping até chegar aqui no coworking, que era uma sala alugada, que você pode ver como estava cheia, né? Cheio de pacientes querendo se atender comigo. Na verdade, não tinha nenhum paciente. E eu atendia muitos poucos pacientes nessa época, porque eu não tinha nada, não sabia nada de marketing ainda, né? Tava aprendendo, testando e tentando ver o que é que eu fazia para ter resultado. E aí, por incrível que pareça, aquelas frases de clichês de filme são verdade. Se você persiste, se você não desiste, se você vai tentando, vai adaptando, vai testando, não liga pro que os outros pensam, né? Porque várias pessoas tentaram me desencorajar, várias pessoas falaram, não, fica no plantão que é mais seguro, não, esse negócio de consultório é arriscado, é melhor ficar por aqui mesmo. Então, se eu tivesse escutado essas pessoas que até hoje, literalmente anos depois, estão no mesmo lugar, eu não estaria aqui hoje. Então, eu ignorei o que todo mundo falou, eu foquei no meu e as coisas foram melhorando. Aos poucos, você vai aprendendo. Eu tenho certeza que você tá assistindo isso aqui até agora, você é uma pessoa inteligente. Então você consegue aprender com seus erros, você consegue aprender com suas vitórias também, né? Porque com a vitória você também aprende. E eu tenho certeza que você tem a mesma coisa que eu tenho em relação a potencial para ter resultado. E aí as coisas foram dando certo e eu inaugurei meu primeiro consultório. Isso aqui foi até meu pai dando discurso aqui no primeiro consultório, que é uma salinha bem pequenininha, acho que tinha uns 50 metros quadrados. E foi muito legal, a gente trouxe champanhe. Fiquei muito feliz, meu primeiro consultório, né? Pela primeira vez eu tinha alguma coisa minha. Ao mesmo tempo que dava frio na barriga, porque eu não sabia se era certo ou não. Só que aí, eu não sei o que aconteceu, mas quando eu me senti responsável realmente, né? Porque eu tinha agora meu consultório, as coisas começaram a melhorar. Então, no primeiro mês do meu consultório, né? Que foi aqui em 2022, eu cheguei a 9 mil, depois 21 mil, depois 40 mil. Aqui foi 20 de abril de 2022. Mais ou menos 2 anos depois que eu me formei. E aí as coisas foram dando resultado. E aí, nesse momento aqui, eu tomei uma decisão que foi uma das melhores da minha vida também, que foi eu sair dos plantões. Deu frio na barriga, mas deu certo. Porque eu saí dos plantões e aí você sente ainda mais uma responsabilidade para fazer alguma coisa sobre sua situação. E aí eu comecei a crescer cada vez mais, as coisas melhoraram cada vez mais. Então aquele consultóriozinho, ele começou a ficar pequeno. Eu comecei a atender todos os dias, todos os horários, em um ponto que eu comecei até a ficar cansado, e eu falei, eu preciso investir mais, eu preciso ampliar isso aqui, e foi isso que aconteceu. Depois de um ano disso, eu inaugurei o meu instituto, fiz uma festa aqui,
aqui no meu instituto, né, aqui na cidade de Recife, que é um instituto multidisciplinar, que tem outros médicos que atendem comigo aqui também. Eu expandi porque eu não conseguia atender todos os pacientes que me procuravam, e aí eu queria também escalar a minha hora, né? Então eu contratei outros médicos para atender uma parte desses pacientes também. Nesse período também eu comecei a me tornar cada vez mais um médico referência na cidade. Então, se você pensa lá atrás, né? Eu como médico plantonista, um Zé Ninguém que estava lá, só mais um, me tornei uma das maiores referências na minha cidade, né? Até alguns consideram que eu sou a maior referência aqui da cidade hoje, que com vários depoimentos, vários resultados de pacientes, depois de mais um ano disso aí, o que aconteceu foi que eu comecei a ajudar outros médicos, né? Como eu tinha pensado no começo. Eu falei, pô, agora que eu tô com meu consultório já formado, agora que eu já tenho resultado, vários médicos começaram a me procurar. Vinícius, o que é que tu fez? Tu teve um resultado rápido, tu era plantonista, né? Porque eu sempre documentei minha jornada nas redes sociais. E aí eu falei, por que não ajudar outros colegas também? E aí aos poucos comecei a mentorar, um colega ou outro, comecei a ajudar. E depois de mais um ano, eu inaugurei uma nova área na minha clínica, que é o chamado Espaço Titânio, que é uma área em que eu faço eventos para meus alunos médicos e que eu faço curso aqui, curso de implantes hormonais, curso injetável, curso focado na parte de gestão, de empreendedorismo, que é o chamado Espaço Titânio. Também inaugurei meu podcast, que é exatamente onde eu estou agora, que nada disso teria acontecido se eu não tivesse tomado a decisão de mudar minha vida. Também comecei, depois de um tempo, né? Eles também começaram a ter resultado, então, até mais rápido do que eu, né? Que é isso que acho que todo bom mentor quer. Ele quer que o seu aluno, o seu mentorado, ele tenha resultado mais rápido que ele. Porque isso quer dizer que, além de ser um bom profissional, você também é um bom mentor. Porque tem vários profissionais bons que não são bons mentores, que não sabem ensinar. Nem sempre a pessoa que é o melhor no que faz é a melhor pessoa a ensinar aquilo. Então, os nossos alunos começaram a ter muito resultado. Então, aqui é um casal de nossos, né? Que depois de um tempo também criou uma outra mentoria, porque já tinha muita gente nessa mentoria inicial. E aí entrevistei também aqui a Larissa e a Karina, que também... Isso aí tá tudo aqui no YouTube também, você pode procurar, que é o Afonso. Pode procurar aí, Afonso, Dr. Vinícius Valens, você vai achar esse podcast. E são mentorados que também tiveram uma história parecida, começaram do zero, só que tiveram um resultado muito mais rápido do que eu. Em 2024, atingimos pela primeira vez os 7 dígitos mensais, em abril. São mais de 5 mil vidas já transformadas aqui no Instituto. Me tornei palestrante, né? Comecei a fazer eventos pelo Brasil. Eventos fora do Brasil também, esse evento aqui foi em Portugal, para os nossos alunos mais avançados. Também me tornei professor, também me tornei mentor, né? Isso aqui é aqui no meu Instituto também, algumas das nossas alunas. Aqui foi, agora recentemente, meu aniversário, né? Eu fiz 30 anos recentemente. A gente fez um passeio de barco aqui na Praia de Carneiros, que fica em Tamandaré. E eu fui literalmente de plantonista cansado até mentor de milhares de médicos. A gente faz curso aqui de imersão de terapias hormonais, como eu falei, terapias injetáveis, tem imersões internacionais, como essa aqui que eu fiz em Portugal. E é o grupo que se tornou muito mais do que mentorias. E tudo isso que eu tô falando aqui, obviamente, não é para me gabar, até porque isso é algo que eu não tô interessado. É muito mais para você ver o que é possível quando você toma uma decisão e você segue essa decisão sem desistir. A maioria desiste no caminho. Tem colegas que começaram na mesma época que eu e ficaram para trás. Por quê? Porque eles tinham um plano B. Uma das minhas maiores vantagens foi não ter o plano B. Sempre que você tem uma segunda opção, que é mais fácil, você sempre vai querer seguir ela. Isso é tendência e natureza humana. Mas se você se coloca numa posição em que o sucesso é inevitável, né, que é uma das famosas frases que eu bolei depois, que é o ambiente certo torna o sucesso inevitável. Se você se coloca numa posição em que é mais fácil você ter sucesso e resultado, como, por exemplo, quando eu investi meus 60 mil reais lá, quando eu não tinha esse dinheiro, eu peguei emprestado, eu me coloquei numa posição em que eu não tinha outra opção, não tinha outra escolha. Uma posição altamente desconfortável, mas que pra mim, naquele momento, valia a pena muito mais do que a minha situação atual. Foi por isso que eu decidi arriscar e foi uma das melhores decisões que eu tomei. Claro que na época eu não sentia isso na pele. Na época eu sentia ansiedade, eu senti, será que vai dar certo? Eu senti insegurança, mas olhando retrospectivamente, valeu cada segundo. Hoje a gente se tornou realmente um movimento, não mais uma mentoria, não mais um grupo de mastermind, mas sim um movimento de médicos que eu considero que são o futuro da medicina, né? Porque são médicos em geral, mas também tem médicos um pouco mais velhos também, mas a maioria das pessoas que me seguem são médicos jovens. Recentemente também fundei a primeira associação de medicina do estilo de vida do Brasil para expandir mais essa mensagem. Então, inicialmente era só eu no plantão ali, atuando um paciente com outro paciente, eu com um paciente. Depois foi o consultório que eu consegui ter mais pacientes. Depois o instituto que eu consegui escalar com outros médicos e atender mais pacientes ainda, ajudar mais pessoas ainda. Depois foi a mentoria que eu consegui ajudar centenas de médicos pelo Brasil. E agora é a associação que eu pretendo ajudar milhões. Eu sei que é ambicioso, mas é nossa missão aqui no meu grupo. E alcancei o estilo de vida que nem eu acreditava que era possível. Eu sempre sonhei em ter liberdade, em não precisar estar em um horário, em determinado momento, em ter realmente uma qualidade de vida que eu sempre quis. E hoje eu posso dizer que eu consegui isso. Claro que eu tenho objetivos ainda, claro que a gente falha ainda, a gente tem erros que eu cometo aqui todos os dias também que eu tô aprendendo. Mas quando você tem a vontade de fazer acontecer e você tem alguém para te ajudar, porque isso foi uma coisa que... Lembra do começo da história? Quando eu falei que aquele meu primeiro mentor, o cara que me ligou lá e falou, Vinícius, tô precisando da tua ajuda aqui na UTI. Foi o meu primeiro mentor. Eu até me arrepio quando eu lembro disso. E hoje eu gosto de ser essa pessoa para os médicos que estão começando. O mentor, a pessoa que vai dar a mão
para aquela pessoa começar a ter resultado. E aquele mentor, ele mudou minha vida. Porque se ele não tivesse me ajudado, eu não teria trabalhado lá no TI, talvez eu tivesse nem dado plantão, talvez eu tivesse ficado em casa e meio que estagnado ali. Poderia até nem estar falando isso aqui hoje nesse vídeo aqui. São pequenas decisões, né, que mudam tudo. Então, valorize seus mentores, valorize as pessoas que te ajudam, porque você vai muito mais longe assim. Esse resultado foi alcançado, como eu falei, iniciando do zero, em pouco mais de 2 anos. Sem tempo, né? Sem tempo, porque não tem isso, como eu falei, não tem isso, não tem o dinheiro. É tudo questão de você dar um jeito. Quem tem mais resultado nessa vida, aprende a dar um jeito e não espera o arco-íris acontecer, as estrelas se alinharem para fazer tudo de forma perfeita. Não é assim. Comece da forma que você está hoje. Como médico recém-formado, como eu falei, então, em resumo, eu saí de uma qualidade de vida ruim, então alcancei o meu primeiro consultório, minha primeira clínica, comecei a ter muito resultado e hoje me tornei realmente palestrante, tudo mais, essas coisas aí. E eu fiz a engenharia reversa de tudo isso. Então, tudo isso eu transformei em método, que é o que meus mentorados hoje, né, que foram anos de tentativa e erro, milhões investidos em cursos, milhares de horas investidas em aperfeiçoar esse método e organizei tudo para quem tem acesso à mentoria, né? Óbvio que é uma mentoria certificada pelo MEC. O objetivo desse vídeo não é ficar tentando vender nem nada. O objetivo é muito mais você entender o processo como um todo e entender que quando você tem ajuda, as coisas vão muito mais rápido. Se eu não tivesse tido ajuda nesse período, eu não teria conseguido esse resultado em pouco mais de 2 anos. Eu não teria. Então, esse é o nosso método, o método Vive, que é o caminho completo para quem quer sair do zero e alcançar pelo menos 100 mil reais de faturamento, né? Como esses colegas aqui, né? Vou mostrar alguns exemplos agora. A Camila, por exemplo, saiu de 0 a 112 mil reais por mês em 90 dias, iniciando do zero. Resultado mais rápido que o meu. Eu fui de 0 a 40, ela foi de 0 a 112. Esse outro colega aqui fez 105 em 40 dias. Essa outra colega fez 100 em 30 dias, que é psiquiatra. Essa outra colega fez 35 em um dia, que era o que eu ganhava em um mês no plantão. Essa outra colega fez 100 em 90. Esse colega urologista fez 180 em 30. Essa colega fez 78 em 30. Esse colega aqui, que era plantonista também, tem até parecido, o doutor Gustavo. Ele tava dando um monte de plantão, saiu de todos, falou, vou queimar o barco, vou queimar a ponte e vou fazer dar certo. E conseguiu alcançar os 100 em 90 dias. Falei com ele hoje, inclusive, ele já tá batendo 100 com consistência todo mês. Aqui o doutor Jales, que alcançou 200 também, que é ortopedista, em 60 dias. Então, se você chegou até aqui e você se inspirou nessa história, manda para algum colega seu que tá dando plantão também, algum colega seu que quer crescer na vida, quer crescer na medicina. Tem muito médico se formando, então quanto mais diferenciado você é, mais resultado você vai ter. E se você quiser saber mais sobre como eu ajudo os médicos nessa parte de mentoria e tal, basta clicar aqui no link, tem um link aqui embaixo, cadastra, agenda horário com a nossa equipe, que a gente vai ter que explicar como é que funciona isso e ver se faz sentido para você no seu momento. Até a próxima, se inscreve, dá o like e ativa o sino.